Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Berimbau Não é Gaita. E o nosso convidado de hoje é de Venâncio Aires, o Sérgio Rosa, que ele é ator, é escritor e tem também um importante trabalho de resgate da cultura afro-gaúcha e dos clubes negros do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer uma boa conversa aqui de 1 hora com o Sérgio Rosa, falando um pouco também sobre como é a vivência e como se mistura a cultura negra com a cultura alemã, ali daquela região do Vale de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e região. Então, o Berimbau Não é Gaita, que é uma promoção do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, da Rede Estação Democracia, e tem o patrocínio da UGIRM Sindicato e do Sinterg, Sindicato dos Técnicos de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Sul. Sérgio Rosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco dessas narrativas tão necessárias, tão urgentes e tão importantes. Muito obrigado de coração pelo convite e com certeza será um bate-papo bem negrejado nessa noite muito especial. Então, quero te agradecer imensamente, Sérgio, por estar aqui conosco hoje, dizer que a gente entrou em contato com o Sérgio na semana passada, por indicação do Silvino Rec, que é aí da tua cidade, inclusive. Sim, Silvino é uma grande pessoa. Temos em comum, né? O Silvino me disse, tem um camarada aqui de Venâncio Aires que tu precisa chamar para o Berimbau Não é Gaita aí para fazer uma próxima. É um camarada que tem feito um trabalho importante do resgate, da defesa dos nossos símbolos aqui do estado do Rio Grande do Sul, da permanência da cultura afro-gaúcha e tal. Então, tu veio bem recomendado aqui. Nós queremos te agradecer também por tu ter de pronto aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje no Berimbau Não é Gaita. Eu que agradeço a indicação do Silvino. O Silvino é um grande parceiro, é um grande companheiro de longa data. Admiro muito aquela pessoa e aquele jeitão dele, com aquele carisma dele, com aquela persistência em acreditar no mundo melhor, né? Então, tendo a indicação do Silvino, eu me sinto carimbado e muito grato por isso. Sérgio, nós queríamos que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, como tu desempenha aí na região, mas tu também tem um trabalho que não é localizado somente aí em Venâncio Aires e região. O teu trabalho é um trabalho que tu desempenha em todo o estado do Rio Grande do Sul, correto? Bom, a minha profissão, eu sou ator de teatro, já há mais de 20 anos. E os meus espetáculos, eles circulam em vários lugares do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Eu estou em cartaz com um espetáculo desde 2012, o espetáculo Papelito em Busca da Boleitura, onde eu trago, de uma forma lúdica, a importância da leitura de livros. E esse espetáculo já passou por 160 municípios, de 5 estados, os 3 estados do Sul, mais São Paulo e Minas Gerais. Mais de 75 mil pessoas já assistiram, mais de 460 apresentações já realizadas em vários eventos literários, escolas. Agora, dia 28, quinta-feira, eu estou retornando aos palcos após 1 ano, 7 meses e 17 dias longe dos palcos, e eu estou retornando, depois desse processo pandêmico de isolamento, estou retornando com o espetáculo Papelito, agora dia 28, lá no município de Cerro Branco. Nós ficamos carentes da... Esse trabalho que tu tem desempenhado, Sérgio, sobre essa peça que você está falando em especial, o Papelito e outros trabalhos que tu tens desempenhado também no teatro, é um trabalho que tu trabalha sozinho, em equipe? Como é que tem sido feito? Eu tinha aqui em Venâncio, de 2008 a 2012, nós tínhamos um grupo de atuadores negros, o Afrocena, que é o nome com o qual o meu canal de conteúdos afros é batizado agora, de Afrocena. Nós tínhamos um coletivo de 8 pessoas, 8 atuadores, ativistas culturais, e durante 5 anos a gente produziu livros, filmes, eventos culturais, dezenas de palestras nós apresentamos aqui em Venâncio e algumas cidades, levamos para várias escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina os nossos filmes,
que tinham como pano de fundo, dois deles tinha como pano de fundo a questão das drogas, e a gente fez parcerias com conselhos tutelares, Polícia Civil, Brigada, juristas, levando, e SMEs, né, Secretaria de Educação, levando essas sessões comentadas desses filmes para espaços de ensino. E de lá para cá, de 2012 para cá, eu consciente de que eu queria continuar vivendo com a arte, eu começo com o final da Companhia Afrocena, eu começo com o espetáculo Papelito de uma forma solo, eu sozinho produzindo, eu sozinho atuando e eu sozinho circulando com o espetáculo. E o que se torna mais prático para atingir mais lugares, porque o espetáculo, por ter uma produção itinerante, ele acaba se tornando, digamos assim, mais barato, não com menos qualidade, mas para as instituições que contratam se torna um pouco mais acessível o valor, porque não tem toda aquela parafernália de produção para carregar e mais gente para carregar. Daí acaba se tornando mais barato. Em função disso, eu tenho chegado em vários lugares aqui no Brasil com os espetáculos, e em 2019 eu estreio o espetáculo Iadudu, que é um espetáculo que, através da história de uma mulher preta, que o meu personagem é uma mulher negra, eu trago a questão do racismo e toda essa segregação, esse genocídio provocado por esse racismo através da história dessa mulher, dessa Iadudu. Eu estreiei em 2019, em junho, fiz 14 municípios aqui do Rio Grande do Sul, cerca de 4.000 pessoas assistiram em 22 apresentações, e em função da pandemia, essa temporada se restringe a 6 meses. E daí fica toda essa lacuna de 1 ano e mais de 7 meses sem ir para o palco. E agora, dia 5 de novembro, eu volto ao palco também com o espetáculo Iadudu, e daí provavelmente em novembro vai ter uma temporada maior. Já tem, hoje agendadas, já são 6 apresentações que estão agendadas para novembro do espetáculo Iadudu. Que maravilha. É uma volta a encontrar com o público, né? Eu imagino que isso deva ser uma coisa muito significativa para você. Com certeza, porque eu sempre digo que quando tu trabalha com uma profissão que tu não se identifica com aquela profissão, mas tu trabalha porque tu tem que estar no mercado de trabalho e tu precisa receber aquele salário, e quando tu é impedido de desenvolver esse trabalho, tu vai para outro trabalho e a questão econômica te compensa e tu segue o barco. Mas quando tu trabalha com algo que tu te identifica, que tu gosta, que tu ama aquela profissão que tu faz, quando tu está impedido de trabalhar, mesmo tu indo para um outro trabalho que te nutre economicamente com o mesmo valor, tu automaticamente tu fica com um vazio interior muito grande, porque tu está ganhando, mas tu não está fazendo algo que te satisfaça enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alguém que está na área que busca. A mesma coisa um professor que ama ser professor, ama ser educador, ele está impedido de trabalhar, de ir para a sala de aula ou ir para um grupo e partilhar o conhecimento. Então, é muito complicado. Foi um período de luto, um período de muito luto, e os produtos, os conteúdos afros foram momentos de processo de cura, na verdade, para esse vazio que foi criado durante essa lacuna de 1 ano e mais de 7 meses. Sérgio, mas, além de ator, tu também desempenha um trabalho de pesquisa, né? Até porque quem produz um espetáculo teatral necessariamente precisa da pesquisa para poder... não, com certeza. A gente... Porque tu tem que estar certo do que tu vai oferecer para o público, né? Tu não pode simplesmente, do nada, criar um espetáculo e botar no palco. Não, tu tem que estar ciente do que tu quer oferecer. E eu vejo a arte, o teatro, que é a minha ferramenta, eu vejo como um mecanismo de transformação social. Quando eu entro no palco, quando eu produzo um espetáculo, eu produzo com o intuito de transformar aquela pessoa que vai ser plateia daquele espetáculo. Primeiro, eu produzo pensando especialmente para público de espaços de ensino, para escolas. Todos os meus produtos são pensados para público de escola. Mesmo se for produto em rede, por exemplo, no canal, eu estou produzindo pensando no público que está lá na escola. Por quê? Porque é ali que a gente tem que jogar a semente. É ali que a gente tem que
levar esses saberes, esses olhares, essas narrativas, porque é ali que estão os futuros gestores, é ali que estão os futuros políticos, futuros juízes, futuros. E nós precisamos levar essas narrativas para que, quando eles forem esse futuro, eles possam estar cientes e conscientes do que é aquela sociedade na qual eles vivem e qual o olhar que eles precisam ter em relação àquela sociedade. Então, quando eu produzo um espetáculo, eu tenho que ter essa noção. Eu produzo baseado em pesquisas, em conhecimentos, em vivências, em olhares, no que me chega e na forma que eu transformo aquilo que me chega para levar para o público lá na ponta. Então, é um processo que tem um certo tempo de maturidade, maturação, mas quando vai para o palco, eu sei que eu estou levando algo que realmente vai ser um mecanismo de transformação e vai reverberar naquela pessoa que vai estar lá assistindo. Porque para mim de nada adianta a pessoa ir assistir um espetáculo que eu produzo e ela sair do espetáculo da mesma forma que ela entrou. Não, ela tem que sair com um olhar diferente a partir daquilo que ela assistiu. Sérgio, tu é de uma região que ela colonização alemã, né, tradicional, sim, tal. Sim. Né? Eu sou natural da região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, mas eu morei um bom tempo aí em Santa Cruz. Conheço relativamente bem a região aí. Eu lembro quando eu fui morar aí, o pessoal, quando eu fui morar aí, depois quando eu saí, quando eu digo, eu morei um tempo em Santa Cruz, gosto muito de Santa Cruz, e costumo dizer ainda que se eu escolhesse um lugar para me morar fora da minha região de origem, dentro do Rio Grande do Sul, eu escolheria morar em Santa Cruz. Eu gosto da cidade. Eu gosto da cidade ali. É uma cidade que tu tem acesso a tudo e não tem a loucura de Porto Alegre, por exemplo. E eu vou falar que eu me dava muito bem com o povo de Santa Cruz. Sempre tenho boas lembranças da cidade, sabe? Sim. Tem más lembranças de Santa Cruz, sobretudo quando tu fala com pessoas negras, né? Então, o pessoal sempre diz que é um conflito cultural local ali muito intenso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso do ponto de vista da vivência de morador, do pesquisador também, de quem conhece. Na verdade, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, eles acham que o Rio Grande do Sul nasceu a partir de 35, né? Quando aconteceu a Revolução Farroupilha, a tal Revolução Farroupilha, e dali nasceu o Rio Grande do Sul. Eles esquecem todo um processo que teve antes, toda essa vinda, na verdade, entre aspas, de negros para cá, porque o Rio Grande do Sul era o local onde vinham para cá aqueles negros que fugiam em busca de liberdade e eram capturados pelos capitães do matos e vinham para cá porque aqui eram os piores lugares para se ter escravo. Era aqui que os escravos eram castigados com maior dor, era aqui que os escravos sofreriam mais. Então, aquele escravo lá de outra região do Brasil que tinha fugido e que foi caçado, que foi capturado, ou que tinha se desentendido com seu feitor, ele automaticamente era vendido aqui para a região sul, Rio Grande do Sul, para ir para charqueadas, e lá ele sofria vários tipos de tortura. E aqui a região do Rio Grande do Sul tenta fazer um apagamento da história do negro. O tradicionalismo gaúcho tem esse propósito de fazer um apagamento da história do negro. Então, se ser brasileiro já é difícil, ser negro e ser brasileiro já é difícil morando em qualquer lugar, em função do racismo e toda essa segregação e esse genocídio, agora tu imagina ser negro morando no Rio Grande do Sul, que no próprio hino diz que não basta, que traz aquela frase racista, que me fugiu agora, me deu um branco, me fugiu da mente, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O hino grita isso. Então imagine como é ser negro aqui no Rio Grande do Sul. E agora imagine vindo para uma região de Santa Cruz, que em vários momentos tira do seu mapa as comunidades periféricas para dizer que Santa Cruz não tem população negra, que tem uma Oktoberfest onde dificilmente tu vai ver uma candidata negra sendo candidata à rainha da Oktoberfest, mesmo ela tendo nascida em Santa Cruz, mesmo ela tendo vivida em Santa Cruz. Então, a nossa região, ela tem, por mais que nós sejamos 16%, mas acredito que estamos num crescimento de população negra no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ele é do tamanho de um país. E tem municípios que têm 2, 3 mil habitantes e até menos.
Mas lá tem famílias negras. Só que lá não tem a cultura negra. Então, muita dessas outras culturas eurocêntricas, europeias, acabam sendo incutidas na mentalidade dessas pessoas e eles acabam vivenciando essa outra cultura e acabam discriminando a cultura negra, não vendo ela como a sua cultura matriz. Então, esse apagamento, essa falta de identidade, acaba prejudicando muito a questão da autoestima, a questão da busca por espaço, tanto que tem muitas pessoas negras que têm vergonha de ser negro pela história que foi contada para elas, não pela história que ela buscou, mas sim pela história que foi contada. Então, se acredita nessa história e por isso que nós não nascemos negros. A gente torna-se negro ao longo do tempo que a gente vai se encontrando nas narrativas negrejadas. Então, e esse tornar-se negro é muito doloroso. É muito doloroso tornar-se negro. Ainda mais numa região como a nossa, onde o racismo grita aos berros. Eu, por exemplo, por mais que eu seja uma pessoa conhecida, eu tenho medo da polícia, eu tenho medo de ir no centro de Venâncio e ficar perto do meu carro. Não por medo de ser assaltado, mas por medo de passar uma viatura da polícia e pensar que eu estou querendo assaltar aquele carro no qual eu estou escorado. Mesmo aquele carro sendo meu. Eu tenho medo de ir na casa de um amigo e ficar esperando ele na frente da casa até que ele apareça, ou no prédio, porque alguém pode ligar para a polícia e dizer que tem um suspeito querendo assaltar aquela casa. Então, isso são doenças sociais que acabam transtornando o nosso psicológico ao longo de tantas narrativas que nos apedrejam e que nos jogam às margens da sociedade de uma forma pejorativa, criminosa e discriminatória. Então, é com isso que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, em várias regiões do Brasil, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os dois estados mais racistas do Brasil. Não é brincadeira. Não é brincadeira esse Rio Grande do Sul aqui. É verdade. Mas todo dia a gente escuta, infelizmente, essas histórias aí. A semana passada a gente enfrentou aqui em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, uma peleia literalmente bem dura aqui, bem feia. Não sei se você acompanhou, né? Sim, acompanhei. Isso é cotidiano. Tu imagina se é feito isso contra jovens negros que hoje estão revestidos de autoridade por ter esse cargo público. Tu imagina quem vivencia isso no dia a dia fora, né? Então, é um cotidiano do nosso país. Sim, é que o Estado tem a leitura que o corpo negro pertence ao Estado. Então, ele faz a hora e o momento que ele quiser algo com esses corpos negros. Tanto que não é por nada que são muitas pessoas negras que são presas sem ter cometido crime, apenas por um reconhecimento fotográfico. Mesmo ela estando 20 quilômetros daquele lugar que aconteceu o crime. Mas uma foto, uma identificação diz que ela esteve lá. Mesmo que uma câmera comprove que ela esteja a 20 quilômetros, ela vai ter que comprovar que não é aquela pessoa que está sendo reconhecida. Para te ver o quanto é difícil ser negro aqui no Brasil. O quanto é difícil ser negro. E são essas narrativas negrejadas que nós temos que repassar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para eles terem essa compreensão e se fortalecerem para quando for fazer o enfrentamento. Porque esse enfrentamento ele vai acontecer. Para mim, para ti, para qualquer preto e preta que está ali fora, seja de 5, 6, 8 anos, vai ter um momento que ele vai fazer esse enfrentamento e aí ele vai ter aquele encontro com o racismo. E daí ele vai se perceber negro nesse contexto social. Então, é todo um processo que todo preto e toda preta, indiferentemente da tonalidade, da paleta de cores, ele vai passar por esse momento. É isso aí. Sérgio, você é oriundo da zona rural de Venâncio Aires, né? Sim. Então, a realidade ainda para o negro do interior do estado ainda é mais dura ainda, né? E mesmo numa cidade que menor que nem Venâncio. Venâncio é uma cidade que não é tão grande, mas também não é uma cidade que é tão pequena. É das nossas cidades médias aqui, né? Nas cidades médias, é um município de 70 mil habitantes. Isso. Então, o interior do Rio Grande do Sul é um espaço que, tradicionalmente, ele sempre foi mais distante do espaço cultural e literário. Né? Com certeza. São poucos que tiveram
mais acesso a espaços culturais, a própria leitura, a biblioteca e tal, né? Como é que você foi se aproximando desses dois espaços, tanto o ambiente mais do teatro e também da leitura, que você também é escritor? Sim, eu escrevo. E, na verdade, foi no momento que eu começo a me reconhecer nesse contexto social que nasce o escritor. Eu começo a produzir lá, já com os meus 12 anos, começo a escrever uma coisa aqui, uma coisa ali, e daí a inspiração flui dioturnamente, assim, né? Eu gosto de escrever, estou sempre armado com um pedaço de papel. Agora tem o celular, né, que a gente pode estar ali, digitar e salvar, e depois produzir aquela ideia que baixou. E o teatro, ele nasce lá nos meus 12 anos, quando, lá em Vila Lindo, que é a comunidade rural que eu morava, um amigo meu que era de lá, negro, ele participa de um grupo de teatro aqui da cidade e vai para lá com esse grupo, levando um espetáculo sobre a questão do operário. Era João Operário, uma coisa assim, era o nome do espetáculo. Mas um grupo de 20, ele era o único negro em cena. E quando eu estou na plateia e vejo aquele meu amigo em cena, eu percebo, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer lá na frente. Eu quero fazer teatro. E daí lá na minha comunidade tinha um grupo de jovens chamado Mensagem, que era um grupo da Pastoral da Juventude, onde todo dia 24 de dezembro esse grupo produzia um espetáculo. Só que para entrar no grupo tinha que ter 15 anos. Então eu esperei até os meus 15, entrei no grupo e fiz parte dos espetáculos. A cada 24 de dezembro eu ia recebendo um papel maior, até que no dia 24 de dezembro de 2002 eu produzo o próprio espetáculo e levo para o palco um grupo completo de pessoas negras. Teve repressão de parte da diretoria da comunidade. O padre me chama e diz que parte da diretoria não queria que a gente apresentasse o espetáculo, e a gente sabia o porquê, porque nós éramos um grupo somente de negros. E a gente aceitou o desafio, o padre nos calçou e disse que para chegar até nós teria que passar por ele, e a gente apresentou o espetáculo, e é uma missa, e era no meio de uma missa as apresentações, uma missa que dava mais de 700 pessoas. E a gente fez o espetáculo. E durante o espetáculo, a gente observando, sabia quem eram as pessoas que não queriam nós ali. E a gente via que essas pessoas estavam emocionadas com aquilo que a gente apresentou. Então, ali a gente atingiu o nosso objetivo, que era tocar essas pessoas e perceber que, sim, se tu dá oportunidade, a coisa acontece. Se tu dá oportunidade, a semente torna-se fruto. Então, era um desafio. E as pessoas, quando eu circulo hoje, quando eu circulo com os meus espetáculos, quando eu chego no lugar, a grande maioria das pessoas pensam que eu sou de Porto Alegre. Quem me contrata sabe de onde eu sou. Mas as pessoas que estão lá, depois tiram fotos, outros, eles pensam que eu sou de Porto Alegre, porque não é habitual grupos de teatro do interior estar circulando por tantos lugares. Então, logo se imagina que é da região metropolitana ou de Porto Alegre. Mas é um desafio, porque viver da arte é um desafio e ser artista do interior é um desafio, e ainda mais ser um artista negro, né? Então, tem muitos lugares que eu chego com os espetáculos onde eu sou o único negro que circula pelo centro da cidade, eu sou o único negro que se hospedou naquele hotel, por mais simples que seja o hotel, mas eu sou o primeiro negro a se hospedar naquele hotel, eu sou o único negro que vai no café e senta e come um lanche ali naquele café, e as pessoas começam a me olhar como uma aberração. Opa, quem é esse ser estranho que está circulando pela cidade? Então, são olhares que eu recebo diretamente, né? E daí, ainda mais levando o que eu faço desde 2019, que é levando um espetáculo Iadudu, que mexe nessa ferida de preconceito que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, hasteando e fazendo o enfrentamento a esse racismo. Então, muitas pessoas questionam, pô, tu não tem medo de circular com o espetáculo Iadudu, porque tu faz uma crítica ao hino do Rio Grande do Sul, tem uma cena que faz essa crítica, e tu está em espaço onde o tradicionalismo é muito forte. E tu está indo em todas as regiões. E tu vai em regiões onde o tradicionalismo realmente é forte. Tu não tem medo. Eu digo, eu sou um soldado. E um soldado tem que ir para a guerra. O resultado da batalha, não sei. Mas um soldado precisa lutar. Um soldado precisa fazer o seu papel. E quando eu chego numa cidade onde tem 300 pessoas na plateia e tem uma criança negra lá assistindo e eu vejo o olhar dela brilhando, eu tenho certeza que essa é a missão. Essa é a missão. Não são pelos 300 que estão lá, mas sim pelaquela criança negra que está lá na plateia e está se vendo representada, está se empoderando enquanto o espetáculo está sendo apresentado.
Cara, eu tenho que contar. Sabe que eu trabalho na assessoria de uma vereadora aqui em Porto Alegre, mas trabalhei muito tempo na assessoria de um deputado federal. Então, eu andei muito pelo estado do Rio Grande do Sul, assim, e trabalhei na implementação da Lei 11.947, que é a lei que instituiu que a 30% da merenda escolar deve ser adquirida dos pequenos agricultores, né? E agricultores familiares, camponeses e tal. Então, eu viajei quase todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então, tem um municípiozinho que você citou aí de 1.300 habitantes, tem outros. Sim. E estudei também em Ronda Alta. Estudei em Ronda Alta, uma região de colonização italiana. Sim. Nós éramos 2 negros na cidade. Tinha eu e tinha o chefe da polícia militar, que era um alagoano. Inclusive, muito meu amigo. Depois estive lá pela região, fui visitar ele. Infelizmente, tinha sofrido um infarto e não tinha falecido. Mas era um grande amigo meu. Então, eu sei bem do que tu está falando. Isso. Não, e o detalhe é que a Iadudu, as pessoas que assistem, elas logo identificam porque a Iadudu é negra, e elas logo identificam o ator quando termina o espetáculo e eu estou circulando, elas logo identificam o ator, porque o espetáculo negro com uma mulher negra, o ator é tu. Mas o Papelito não. Porque o Papelito eu estou todo caracterizado. Eles não veem que é um negro que está por baixo do Papelito. E daí, às vezes, as pessoas vão lá, assistem o espetáculo, interagem com o espetáculo, tiram foto com o Papelito, e depois, quando eu vou para Coxia, eu me descaracterizo e volto de Sérgio, eu sou um estranho. Eu sou um estranho. Algumas pessoas reconhecem pela voz quando eu falo. Ah, então era tu que estava fazendo? Bah, nem deu para reconhecer. E umas pessoas olham com uma certa estranheza, porque é um corpo estranho circulando. E como eu faço escola particular, escola pública, então, principalmente das particulares, daí quando eu vou... E durante a Semana da Consciência Negra eu sou muito contratado para fazer palestras também. E daí tem lugares que eu falo sobre cotas em escola particular para 200, 300 estudantes brancos. E daí tu imagina o quanto dá vontade de eu sair apedrejado de lá, né? Porque falar sobre cotas nesse espaço de burguesia branca é pedir para levar chumbo, né? Mas faz parte do processo. Como diria Cazuza, faz parte do meu show. Sérgio, vou te pedir licença só um segundinho, mas continua conosco aqui que já a gente volta. Tranquilo, meu irmão. Vai ouvir a Cristina Rosa, que vai nos apresentar o quadro Amigo do Povo. Betânia Afonsinho, um grande abraço, viu? Mandar um abraço também para Isabel Dameliano, né, que está aqui conosco, né? Pedir para o pessoal que curta, que compartilhe, que divulgue o nosso trabalho. Toda terça-feira a gente está aqui às 20 horas, das 20 às 21 horas, fazendo um bom debate sobre educação, sobre cultura, sobre ciência, sobre política, né? Com expoentes da nossa cultura negra aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina e também do continente africano, né? Um grande agradecimento a cada um e cada uma que compartilha, que curte o nosso trabalho. E dia 17 de novembro nós vamos fazer o primeiro jantar do Berimbau Não é Gaita, em alusão ao Novembro Negro, vai ser ali no CCCB, na Cidade Baixa, e junto vai ter uma exposição ali, né, de lutadores e lutadoras negros e indígenas. Nós colocamos junto também os nossos lutadores anticolonialistas e indígenas, que são nossos parceiros na luta anticolonialista e também foram apagados da história, tanto quanto o povo negro, né? O povo indígena brasileiro e latino-americano, além de ser apagado da história, foi apagado literalmente da face da terra. A grande maioria foram mortos. Mas a gente teve grandes expoentes da luta anticolonialista aqui na América Latina, que eram indígenas e estarão sendo homenageados lá no Berimbau, no jantar do Berimbau Não é Gaita, dia 17 de novembro, ali no CCCB, o Centro Cultural da Cidade Baixa, a partir das 20 horas. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, entre em contato conosco, já tem bem poucos ingressos, né? Mas talvez ainda dá tempo de você adquirir. E agora a Cristina Rosa vai nos apresentar uma grande amiga do povo, uma lutadora, que veio lá da Guiné-Conakry. É a Radiomafori Bangouna. Cris, por favor. Eu sou Cristina Rosa e apresento o quadro Amiga do Povo. E hoje nossa amiga do povo é Radiomafori Bangouna, líder ativista do movimento anticolonial da Guiné.
Se é para ter consciência antirracista, apresento a vocês a líder do movimento anticolonial da Guiné. Nasceu em Bramaia, Ouaçu, de uma família humilde do grupo étnico Sosso. Cresceu no meio rural, em uma comunidade que vivia da pesca. Casou-se ainda jovem e teve 3 filhos. Adisa Bangoura foi para Conakry em 1936, na qual eventualmente se juntou ao Foyer de la Basse Guiné, uma associação de ajuda mútua para pessoas vindas da Baixa Guiné. Trabalhou como costureira em Conakry, ainda se envolveu com um grupo que deu suporte a Sékou Touré durante o movimento nacionalista na década de 1950. Embora iletrada, era toda de grande iniciativa pessoal, liderança e extraordinária personalidade, o que lhe conferiu respeitabilidade no movimento da resistência anticolonial. Ganhou destaque na liderança da greve geral de 1953 em defesa do Código do Trabalho, mobilizando mulheres e homens operários com discurso e palavras de ordem inflamadas. Foi então eleita presidenta do Comitê de Mulheres do Rassemblement Démocratique Africain, Ajuntamento Democrático Africano, quando criou uma milícia popular de mulheres e as incentivou a pegarem armas. Bangoura, que também era representante da Cruz Vermelha, alojou pessoas que eram feridas por conta das hostilidades anticoloniais. Em julho de 1955, foi presa por 1 ano e deveria pagar fianças de 70 mil francos. As mulheres Conakry reagiram à sua prisão, marchando em sedes de polícia, onde bloquearam as ruas e usaram mangueiras de incêndio. Quando ela foi liberada da prisão em 17 de agosto, foi cumprimentada com jubilo por suas seguidoras, que a acompanharam até sua casa dançando e cantando. Depois da independência de 1954, Adja manteve posições governamentais como integrante ativa do Partido Democratique de Guiné, Partido Democrático da Guiné. Foi eleito ao parlamento, onde representou as mulheres guineenses. Em 1968, tornou-se a primeira presidenta da União Revolucionária de Mulheres da Guiné. Ela é lembrada como heroína da independência na República da Guiné-Conakry. Em sua memória, conferiu-se o seu nome ao colégio Adja Mafori Bangoura. Fonte, texto NEAB, URGS. Estamos de volta com Sérgio Rosa. Sérgio, você também desempenhou uma pesquisa sobre os clubes sociais negros. Até esses dias escreveu na sua coluna no jornal local aí da cidade, né, sobre o Clube Social Negro de Bagé, correto? Sim. Eu, na verdade, eu tenho uma coluna independente chamada Coluna Baiomi, onde há 2 anos e meio eu trago narrativas sobre diferentes temas relacionados à cultura negra, trazendo vozes de diferentes regiões. E agora, nesse ano, eu fiz uma série trazendo narrativas sobre os clubes sociais negros aqui do Rio Grande do Sul. Alguns clubes sociais negros aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é de suma importância a gente ampliar esses olhares em relação aos clubes sociais negros. Porque eles são espaços de extrema importância, de resistência e de resiliência. Então, e as pessoas estão perdendo essa empatia para com esses espaços. Estão perdendo esse olhar para esses espaços que são tão necessários e que estão há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, que são o nosso registro de que o negro está resistindo aqui nesse estado há muito tempo, há várias décadas, tanto que são clubes que têm mais de 80, mais de 100 anos de vivência. Então, trazer essa pesquisa através da voz das próprias pessoas que fazem parte desses clubes, foram 14 clubes sociais que eu trouxe para dentro dessa série da coluna, mas são mais de 50 clubes que tem aqui no Rio Grande do Sul, que ainda acontecem aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 50 clubes até onde eu tenho informação. E esses clubes são espaços fundamentais
porque eles demarcam em várias cidades, diferentes regiões do estado, aqui tem um reduto preto, aqui tem preto resistindo. Por mais que seja uma cidade hegemonicamente que grita o alemão, como Santa Cruz, tem um clube social negro lá, que é o Uniãozinho, fazendo frente e fazendo enfrentamento há vários anos a esse racismo gritante de uma cidade que se considera a Europa do Rio Grande do Sul. E são vários lugares, em Montenegro, que é uma cidade que, nos seus registros, ignora a participação negra, lá tem o Floresta Montenegrina resistindo há mais de 100 anos, gritando que lá tem negro resistindo e lutando em prol da representatividade negra nesses espaços. Então, os clubes sociais negros são a nossa identidade mais atual e mais presente, que a gente tem um contato físico e de vivência nesses espaços que passaram de geração em geração e que os nossos ancestrais lá, no passado, criaram esses espaços. E muitos desses espaços foram criados pós-abolição, antes da abolição de 1888, e que estão resistindo há tantas décadas. Então, trazer para as pessoas de uma forma popular, porque existem muitas pesquisas, existem muitos estudos, mas muitas dessas pesquisas não saem dos muros da academia. Ficam lá dentro, não chegam lá no povão, naquelas pessoas que são a nossa base, que são a base que precisa ser fortalecida, que vão manter a resistência desses espaços. Porque muitos são espaços políticos, não político-partidário, mas sim político de formação de resistência e com olhar negro, com olhar negrejado. E muitos, infelizmente, por necessidade, estão virando simples espaços de lazer, de festa, de pagodeira. Estão perdendo a sua essência. E, com certeza, onde tem um clube negro, tem um gestor de olho esperando a oportunidade para ir lá e usurpar aquele terreno e transformar ele num outro espaço. Por exemplo, agora eu fiz sobre um clube do município de Rio Grande, Braço é Braço, onde, alguns anos atrás, o clube foi decretado patrimônio do município de Rio Grande, mas foi decretado pelo município, pelos gestores do município como patrimônio, mas o clube está lá há alguns anos sem o telhado. Se não tem o telhado, não tem como a comunidade negra de Rio Grande usufruir desse espaço, de negrejar nesse espaço, de criar políticas públicas nesse espaço. Então, do que adianta transformar um clube em patrimônio do município se não olha para aquele espaço como patrimônio? Sabe? Acaba invisibilizando essa existência negra. Acaba apagando o eco da voz negra que seria gritada lá dentro. Então, por isso que eu achei necessário fazer essa série sobre os clubes sociais negros para trazer essas vozes, para ampliar essas vozes, porque a coluna ela tem leitores em várias regiões do Brasil, de diferentes camadas sociais, e que precisam conhecer a história desses clubes. E conhecendo desses clubes que eu trouxe na série, vai reverberar que elas vão relembrar histórias de outros clubes que elas vivenciaram. Então, eu sempre procuro ser, nos conteúdos que eu produzo, inclusive nesse dos clubes sociais, ser ponte entre quem tem a vivência, o conhecimento, a narrativa, o saber, e quem busca essa vivência, esse conhecimento, esse saber. Então eu procuro ser ponte, eu vou lá, eu absorvo, transformo e ofereço, porque é isso que é produzir os conteúdos afro. Nós precisamos trazer os nossos olhares negros sobre as diferentes narrativas, e trazer sobre os clubes sociais negros é dar visibilidade para esses clubes tão importantes e tão necessários. Sabe que aqui em Porto Alegre nós temos o clube social negro mais antigo do Brasil, né? Que é o Floresta Aurora. Sim. Ele está em atividade, agora está comemorando 150 anos em breve, né? O ano que vem comemora seus 150 anos de história aí, que nasceu inclusive antes da abolição, né? Sim. E isso que tu estava falando da especulação imobiliária, né, e expulsando, né? Isso aconteceu com o Floresta Aurora. Ele vivia numa área privilegiada aqui de Porto Alegre e acabou, né, sendo sufocado, que acabou vindo parar num espaço, um espaço muito bonito, muito legal, amplo e tal, mas distante, né, das áreas mais privilegiadas da cidade, né? Então, isso é uma coisa que também faz parte do racismo estrutural da sociedade. A segregação, né?
Sim, isso aí. Mas eu queria te perguntar, tu já deu um pitaco aqui anteriormente, mas o que é o essencial que esses clubes estão desempenhando hoje? Quais as ações que eles desempenharam no passado, né? Por exemplo, como o Floresta Aurora, que surgiu antes da abolição, né? Provavelmente em 1872, no período mais efervescente da luta abolicionista, né? E quais as ações que eles desempenham hoje? Os clubes sociais, eles são um espaço de empoderamento. Por mais que tenham muitos que estão na questão do lazer, esses clubes sociais são espaços de empoderamento. E são muitos dos clubes sociais que desenvolvem projetos dentro dos seus espaços com esse olhar negrejado. Floresta Aurora, Uniãozinho aqui de Santa Cruz, o Nego aqui em Venâncio, que aqui em Venâncio tem o Nego, em vários outros lugares, o 13 de Maio em Santa Maria. São vários clubes, lá em Jaguarão também tem um clube também. Então, são vários clubes que criam possibilidades e políticas públicas internas do clube para possibilitar esse negrejamento, tornar-se negro. Por quê? Porque o clube é o espaço onde o negro foi construído, para onde o negro se encontrar com o seu olhar negro e se perceber no outro de fato. Aqui eu existo. Aqui eu não sou cerceado. Aqui eu não estou proibido de andar, porque os clubes nasceram disso, né? O negro era proibido de entrar num clube social branco e ele tem que construir um espaço para ele também ter esse momento de lazer, de encontro, de construção de políticas públicas para ele. E hoje muitos dos clubes são esses espaços de transformação. Tem outros que estão apenas com lazer, apenas com festa, sem ter esse olhar político, pedagógico, pretagógico, na verdade. Mas eles estão lá, porque mesmo que aquele clube seja apenas uma representação dentro daquela cidade, ele continua sendo um clube negro. E aquela sociedade embranquecida, ela vai continuar olhando ele como um clube negro, indiferentemente das ações que ele desenvolve. Ele é um ato político naquela cidade. Mesmo ele só fazendo pagodeira, mesmo ele só fazendo festinha, ele segue sendo um ato político dentro daquela cidade, porque ele é uma bandeira negra hasteada dentro daquela cidade. E aqueles que desenvolvem ações políticas de formação, levando esses saberes, levando toda a nossa ancestralidade negra para dentro desses espaços, esse sim é um espaço de empoderamento. E são muitos clubes desses que ainda são, desses 50, que desenvolvem esse trabalho de pesquisa, de transformação, tanto que tem grupos de clubes sociais, de presidentes e presidentas de clubes sociais, que se reúnem, que discutem, que debatem a importância desses espaços e buscando formas de angariar projetos para fortalecer esses espaços. Até a própria série da coluna que eu fiz, muitos já estão falando, cara, tu tem que transformar isso num livro, tu tem que transformar isso num livro. E são possibilidades que vão surgindo. E esses encontros são importantes, porque eu sempre digo, a escravidão ela teve o papel de nos separar. Mas as redes sociais, ela está tendo a incumbência de nos aproximar. Se não fosse a rede social, hoje eu não estaria aqui conversando contigo. Se não fosse a rede social, hoje eu não estaria produzindo conteúdo afro e levando esse conteúdo para vários lugares e trazendo narrativas de vários lugares. Então, é o negro se encontrando através desses espaços. Nós só precisamos saber utilizar esses espaços a favor dessas narrativas, criar essas possibilidades. Então, quando eu ofereço para a comunidade que lê a coluna narrativas sobre a importância desses clubes sociais, sobre a importância de um clube que vai fazer 150 anos, que foi pensado e idealizado 16 anos antes da abolição da escravatura. Poxa, 16 anos já tinha negros e negras lutando, tendo a ousadia, a rebeldia contra aquele sistema de segregação e de chacina negra, que a escravidão foi uma forma de chacina, de botar lá em Porto Alegre um clube social negro. Então, para te ver a potência que eram essas pessoas que estavam lá. A gente só precisa construir mecanismos para fazer reverberar dentro dessa juventude negra que está chegando aí, para que elas percebam a importância desses espaços e sigam valorizando esses espaços, sigam empoderando esses espaços para que eles continuem sendo um ato político dentro da cidade onde eles estão localizados, indiferentemente seja em região central ou na periferia. Esses clubes sociais negros são um ato político
de resistência, de enfrentamento ao racismo dentro desses municípios, seja ele um espaço de representação ou de representatividade. Uma baita aula esses 5 minutos, 6 que tu falou aqui. Sérgio. Que bom, cara. Que bom. Muito bom, muito bom. O pessoal está comentando muito aqui. Um grande abraço para a Marinisa dos Santos, que nos acompanha lá de Passo Fundo, para a Fernanda Brotti, que nos acompanha da Lomba do Pinheiro. Né? Olá. São pessoas que nos acompanham aqui toda terça-feira, quando o Berimbau não é gaita. E também tem muita gente que nos acompanha aí pelas ondas do rádio, as rádios do interior que transmitem o Berimbau não é gaita simultaneamente ao que a gente faz a transmissão aqui no YouTube, no Facebook, né? E também para quem nos acompanha pelo aplicativo da Rede Estação Democracia. Se você não tem ainda o aplicativo da Rede Estação Democracia, vai lá no Play Store, baixa o aplicativo da Rede Estação Democracia e acompanha toda a nossa programação diária, que começa de manhã cedinho com o Bom Dia Democracia, para te deixar bem conjunturado para sair de casa, e vai até 9, 10 horas da noite, com muita programação boa, que vai discutindo desde a política até a boa música, educação, cultura, ciência, tecnologia, né? A gente vai falando de tudo um pouco aqui. Então, tem programa exclusivo tocado por mulheres, tem programa exclusivo, né, da cultura periférica e da cultura negra, como é o caso do Berimbau Não é Gaita, e muitos outros programas que você pode acompanhar com viés, né, de compromisso com a verdade. Porque este também é um compromisso que a gente tem que ter, né, Sérgio Rosa? Que a gente tem ouvido tanta baboseira na mídia tradicional que a gente, quando se desafia a construir um outro instrumento, o primeiro critério que a gente tem que ter é o critério da verdade, né? Esses dias eu vi um meme aí, aquele dia que caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu o Instagram, caiu tudo ali. Tinha um meme que circulava no Twitter, que foi a única rede social que não caiu. Então que sobreviveu. Telegram. Mas tinha um meme que circulou muito no Twitter, que era o seguinte: aproveitar que não tem WhatsApp, não tem Facebook, então se você quer acompanhar fake news sobre a vacinação e sobre a Covid-19, fica sintonizado na Jovem Pan, porque é tanta propaganda que a gente tem ouvido aí que eu vou te contar. Sérgio, mas é bem isso. Por que os clubes negros não atraem mais a juventude? Cara, hoje a concorrência é muito grande, né? E primeiro, para um clube negro hoje ter um quadro de sócios é um desafio muito grande. Porque hoje são vários espaços que tem onde o jovem pode encontrar o lazer. Antigamente, para te ir numa roda de samba, era só os espaços dos clubes sociais negros para ter essa roda de samba. Hoje em dia, tu vai na cidade que tem 4, 5 bar que tem banda, grupo tocando esse samba. Então, para que eu vou me associar num clube social negro se eu posso ir ali no bar da esquina, que ali tem pagode, samba todo final de semana, sexta, sábado e domingo? Eu não quero ir no clube social, vou naquela pagodeira lá, que se torna mais atrativa para mim. Então, os clubes sociais, eles precisam encontrar mecanismos para atrair esse jovem, para fazer com que esse jovem volte a entrar para dentro desses espaços. E daí é através de oficinas, através de projetos. É difícil conseguir verba? É muito difícil. E aí que está o que da questão. A gente precisa aprender e a compreender os editais. Cada clube social negro tem que ter alguém focado nos editais, para concorrer a esses editais. Sai editais direto. Tem empresas que lançam editais já focado em quem tem um projeto contemplado em alguma lei. Então, nós temos que buscar esses editais, os clubes sociais negros têm que ficar de olho nesses editais, para ter verba, recurso público, que é de direito, para criar possibilidades e oportunidades para esse jovem começar a voltar o seu olhar para dentro desses espaços, a começar a compreender que esses espaços precisam dessa presença jovem negra lá para continuar essa caminhada. Porque é a mesma coisa, fazendo um comparativo bem, digamos assim, é a mesma coisa o jovem do interior. Se na zona rural tu não tem um atrativo para manter esse jovem lá, porque hoje em dia o boom da tecnologia está na cidade. E são várias comunidades rurais que não têm. Então, se tu não leva acessibilidade, se tu não leva uma
tecnologia boa, internet boa para esses lugares, enfim, são várias situações que tu precisa criar para que aquele jovem tenha interesse de ficar na zona rural e seguir produzindo na propriedade dos seus pais. É esse olhar que os clubes sociais precisam ter. Nós precisamos criar atrativos para trazer esse jovem para dentro da comunidade, porque lá fora são vários os atrativos que buscam conquistar esse jovem. Então, é esse olhar que eu acredito que os clubes sociais precisam ter. E dar oportunidade para esse jovem fazer parte das direções, fazer eleições onde chapas disputam os espaços, não simplesmente eu vou ser o presidente, eu vou ser o dono do clube social. O que acontece, infelizmente, em muitos clubes sociais. Diretorias assumem e acabam se adonando daquele espaço, tendo aquele espaço como se fosse dele. E não, é um clube social negro que está ali resistindo há várias décadas. Ele não pode ter um dono. Um dono é a comunidade negra. Aquele clube social precisa estar a serviço do empoderamento dessa comunidade negra. Não em benefício do Sérgio, que vai lá, é o presidente, e agora eu tenho a chave e eu decido quando o que vai acontecer aqui dentro. Não, nós precisamos ter esse olhar coletivo, porque é dessa forma que a gente vai. Eu sempre digo que, mesmo dentro dos clubes sociais, a gente não pode se transformar na burguesia negra. Não, nós ou derrubamos a pirâmide para que todos ficam no mesmo nível, ou quem vai ascendendo vai se transformando numa burguesia negra. E a gente vai ter a mesma prática da burguesia branca. Quem sobe dialoga somente com quem está lá em cima, não olha para quem está aqui embaixo. É questão de classe. Então, ao invés de subir, por que não fazer formas de derrubar essa pirâmide e todo mundo conversar do mesmo nível? E dentro dos clubes sociais, muitos clubes sociais, acontece isso. Eu sou o presidente, eu sou o diretor, eu subi a pirâmide. Então eu vou dialogar com quem está lá nessa base onde eu estou. E acaba não criando possibilidade para aquele que está lá embaixo adentrar nesses espaços, ocupar esses espaços, levar ideia para dentro desses espaços, levar crítica também para dentro desses espaços. Então são oportunidades que devem ser criadas e possibilidades que devem ser pensadas para atrair esse jovem. Porque lá na rua está cheio de possibilidades e atrativos para levar esses jovens para os finais de semana ele ter espaço de lazer. Então, nós temos que ter um olhar contemporâneo também, né? Sérgio, nós estamos chegando no final aqui, mas eu queria te perguntar a seguinte questão. Onde que está a representatividade negra hoje? Vou citar um caso aqui, por que essa pergunta está aqui no final para nós fechar o programa. O presidente da Fundação Palmares é quem mais tem combatido a representatividade negra, né? Inclusive, ele falou esta semana que não vai ter comemoração, né, por parte da Fundação Palmares, não vai ter comemoração do 20 de novembro, não vai ter comemoração durante o Novembro Negro, e que vai acabar com essa farra dessa negrada vitimista. Cara, o 20 de novembro vai completar 50 anos esse ano. O 20 de novembro foi pensado pelo Grupo Palmares, tendo como liderança principal o Oliveira Silveira, lá no Clube Marcílio Dias, em Porto Alegre, há 50 anos. E esse grito ecoou Brasil afora. E daí a gente tem como chefe de um espaço preto, que é a Fundação Palmares, um capitão do mato. Um capitão do mato que faz ecoar, nas suas narrativas, tudo aquilo que a gente já viu lá no início do seu presidente, Bolsonaro, que fala com um palavreado escravagista, dizendo que negro quilombola pesa por arroba, que essa era a forma que os negros eram calculados lá no tempo da escravidão. E daí coloca lá na Fundação Palmares um negro capitão do mato que busca desconstruir tudo que foi produzido e foi criado em prol da comunidade negra aqui no Brasil, com muito sangue, muito suor e muita luta. Então, é que nem eu falei antes, é necessário derrubar essa pirâmide. É somente derrubando essa pirâmide social, onde a mulher negra está lá na base dessa pirâmide, o homem negro está depois, e assim por diante. Essa pirâmide social onde o judiciário branco, racista, conservador, cria leis para aprisionar corpos negros, a lei de drogas,
que tem como seu olhar principal preto, pobre e periférico. Onde cria projeto como o tráfico privilegiado, que diz que o Joãozinho que mora no centro, que é filho de papai, pode comprar 5 gramas de cocaína porque ele tem condições. O Sérgio, que mora na periferia, trabalhou, tem condições para comprar as mesmas 5 gramas de cocaína, mas por ele ser periférico, o judiciário diz que ele não está comprando, ele está traficando. Então, as nossas representatividades, que hoje são vistas como representatividades, muitas delas, e muitas passam pela academia, elas sobem a pirâmide e dialogam com quem subiu a pirâmide. O Mano Brown, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, ele criou um podcast. Mas tu viu alguma edição do podcast dele dialogando com quem não está na mesma base da pirâmide? Não. Nessas lives que a gente viu ao longo desse processo de pandemia, quem está lá no topo da pirâmide, quem subiu, quem ascendeu, produziu muitas lives, mas com quem está lá nesse mesmo nível. Não trouxe o Berimbau não é gente, pô, o cara tem um projeto muito bacana lá na comunidade que repercute em vários espaços, vamos trazer aquele cara, porque eu trazendo ele para o meu podcast, eu vou empoderar ele. Daí o Serginho, que tem 5, 6 anos, vai pensar, poxa, mas o Mister foi lá no podcast do Mano Brown, cara. Se ele foi lá e mora aqui na minha comunidade, eu também vou poder ir lá um dia. Bom, eu vou fazer um trabalho bacana que nem o Mister, para ser reconhecido e um dia o Mano Brown me chamar. Mas daí quando esse cara vai lá e chama quem já está lá no topo da pirâmide, o Serginho, que está lá na periferia, vai olhar lá para cima para a pirâmide e vai pensar, poxa, mas se ele chamou só os poderosos, para mim chegar lá eu vou ter que ser poderoso. Pô, mas como eu vou ser poderoso se ele está lá em cima? É muito alto para mim subir. Então, esse olhar, muitas das nossas referências não têm esse olhar. E elas são vistas como referências. Mas as verdadeiras referências estão lá na base. Estão lá na periferia. Estão lá nos quilombos que sofrem, que muitos quilombolas são assassinados do Brasil afora por instituições do Estado. Esses dias eu fiz uma live com um quilombo lá da Bahia, onde a própria Marinha, é um quilombo de pescadores, a própria Marinha proibiu esses quilombolas de ter acesso ao rio. E que muitos foram assassinados. E em vários lugares tem quilombolas que não têm direito à terra, que tem porteira no espaço onde eles moram para não ter acessibilidade a coisas a produtos que possam dar uma vida digna para eles. Mas vidas negras importam. Importam para estar em perfil de rede social. Importam para ser uma cortina de fumaça para o racismo. Porque quando for para sair da rede social e ir para a prática, qual vida negra importa? E onde estão essas referências para realmente falar que vida negra importa? Então, nós precisamos dialogar e ser palco para os nossos. E a gente tem um hábito, enquanto preto, o Emicida fez ecoar nos últimos tempos o nós por nós. Mas só que nós, pretos, estamos aprendendo agora o nós por nós. Coisas que os alemães, os italianos já aprendem há muito tempo. O nós por nós começou lá na escravidão, quando esses imigrantes vieram para cá e ganharam sesmarias de terra para produzir. Enquanto os escravos, que já estavam aqui há mais de 300 anos, ganharam o quê? Além do chicote, da chibata e da rua. Um pé na bunda. Nada. O nós por nós já começou lá. Alemães e italianos, se tem uma família morando no mesmo bairro, eles vão fazer uma competição direta entre eles. Mas quando eles percebem que está chegando uma família preta que vai ocupar espaço, eles se unem para inviabilizar a possibilidade daquele preto ter acesso e conquistar espaço ali. Mas nós não. Se eu não gosto do Mister, e eu tenho uma associação que quer contratar o Mister para fazer uma palestra e me pergunta quem é o cara, eu vou apontar os pontos negativos do Mister. Quando, na verdade, não. Eu odeio o Mister. Eu não gosto dele. Mas eu tenho que visibilizar a importância dele. Se me perguntarem quem é, eu odeio. Mas não, vou dizer, pô, o cara é bom, meu, contrata ele. Leva ele lá para dar palestra.
Porque se o Mister vai estar lá dentro, mesmo eu não gostando dele, ele vai estar representando, ele vai ser um corpo preto sendo ouvido, uma voz preta sendo ecoada. E a gente não tem essa compreensão. A gente fala da filosofia africana Ubuntu, mas a gente não vive na prática o Ubuntu. Quando, na verdade, a gente tem que viver na prática. Falar menos e viver na prática essa filosofia. Então, nós temos que derrubar essa pirâmide, porque o poder da caneta está na mão branca. O jurídico, o judiciário, os políticos, os gestores. A lei 10.639, por exemplo, que está há 18 anos em vigor, teve avanços? Teve, mas é uma lei que não está sendo levada para dentro dos espaços de ensino. Por causa de quê? Por causa dos gestores. É problema de gestão. As secretarias de educação, as prefeituras não têm interesse de trabalhar 10.639. Por quê? Porque eles vão ter que sair da sua zona de conforto. Eles vão ter que pesquisar sobre a questão negra. Eles vão ter que levar atividades. Eles vão ter que desconstruir uma história que há 500 anos eles vêm gritando. E eles vão ter que dizer que tudo isso é mentira. Será que eles têm interesse? Não tem. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a mão da caneta for segurada por uma mão preta. Eu e tu, com certeza, não vamos estar aí para ver. Mas talvez meu filho de 5 anos, o de 15 também não vai estar aí. Mas talvez o meu filho de 5 consiga ver no filho dele esse fruto. Porque, como eu falei, nós somos soldados. E nós, assim como Luiz Gama, Luísa Maim, Dandara, Zumbi, somos soldados, dando continuidade a uma luta. Daqui a 40, 50 anos, esses que virão, com certeza, poderão sentir o sabor da verdadeira vitória. Mas nós estamos aqui para lutar. Lutar pelos nossos que estão ainda por nascer. Porque aqui no Brasil, a estatística diz... Eu, no meu registro, tenho 43 anos. Mas a estatística me diz que eu, Sérgio Rosa, sou um homem com 13 anos de idade. Porque aqui no Brasil se mata um jovem preto a cada 23 minutos. A estimativa de vida de um homem preto é de 30 anos. Então eu nasci há 13 anos. Eu, Sérgio Rosa, tenho 13 anos. Então essa é a nossa realidade. E é isso que as nossas representatividades precisam compreender. Nesse processo de pandemia, a gente viu nos Estados Unidos muitos artistas, pessoas famosas negras, buscando criar formas de empoderar e dar oportunidade para os negros que estão lá embaixo, artistas negros, para que eles sobrevivessem nesse espaço. Quantos são os artistas negros que estão ganhando milhões, que estão levando outros negros para dentro de universidades? O Hamilton, por exemplo, agora criou lá na Inglaterra, que não tem, são poucos os professores negros, ele está levando pessoas para estudarem em universidades para serem professores negros. E aqui no Brasil, quem faz isso? Qual é o preto que faz isso, que subiu e está fazendo isso? Qual é o preto que é famoso, que tem entrada nas empresas para conseguir patrocínio, que pensou, poxa, eu tenho a visibilidade, eu consigo um patrocínio da empresa do Mister, mas o Serginho lá na ponta não consegue. Bom, então eu vou lá, com a minha visibilidade, com a minha representatividade, eu vou pedir um patrocínio, vou fazer um projeto e vou abrir um edital para que esses negros que estão lá na base possam acessar esse edital e construir um projeto e se manter durante esse momento. Eu não vi nada. Se aconteceu, eu não tive acesso a isso. Não consegui visualizar isso. E é isso que a gente precisa compreender. Representatividade não é representação. O presidente da fundação, ele é uma representação. Ele é um corpo negro que está lá ocupando espaço, mesmo sendo um capitão do mato, mas ele não nos representa. Porque a voz dele, a narrativa dele não representa a comunidade negra. Sérgio, a representatividade... Sim? Eu preciso terminar aqui. Porque já passamos 7 minutos aqui, já está entrando... Show. Desculpa, é que eu falo demais, né? Não, isso é ótimo, muito bom. Né? Mas isso que tu falou aqui, isso é muito importante. Né? Representatividade não é representação. Não. Isso resume, né, na verdade, a pergunta que eu te fiz aqui sobre representatividade. Muito importante. Sérgio, quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco hoje, né? Dizer que
numa próxima oportunidade, esperamos que esteja aqui conosco de novo para a gente falar. Será um prazer. De muitas outras coisas aqui sobre no Berimbau Não é Gaita. E oxalá que passe a pandemia, né? Nós temos um projeto aí futuro, a Rede Estação Democracia tem um projeto futuro de também ter o seu próprio estúdio e a gente possa, inclusive, fazer uma conversa ao vivo aqui no Berimbau. Será um prazer. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Rede Estação Democracia e também pelas ondas do rádio de outras rádios que repercutem, né, retransmitem o Berimbau Não é Gaita simultaneamente aqui com a Rede Estação Democracia. Dizer para a Fernanda Brotti que semana que vem, na próxima terça, às 20 horas, a gente está aqui de novo com um bom debate. Né? Boa noite a todos e todas que nos acompanharam até aqui. E você que ainda não curtiu as redes do Berimbau Não é Gaita, não curtiu as redes da Rede Estação Democracia, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, no YouTube, curte, compartilha os nossos conteúdos para que a gente consiga, né, atingir mais e mais irmãos e irmãs, né, da periferia, irmãos e irmãs negros e negras aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. Tá? Um grande abraço a todos, um abraço especial, agradecimento especial a toda a equipe da Rede Estação Democracia, ao GEIRME Sindicato, o Sintergues, e também, né, convidar vocês que ainda não estão curtindo, não estão acompanhando, vai lá no Instagram e acompanha, que a gente vai ir postando um spoilerzinho ali até o dia 17, quando a gente vai ter o primeiro jantar do Berimbau Não é Gaita, durante o Novembro Negro, e também a exposição dos lutadores e lutadoras anticolonialistas que lutaram muito, muitos deram sua vida, né? A grande maioria contribuiu com a sua própria vida para que a gente pudesse estar aqui conversando hoje, né, Sérgio Rosa? Então, com certeza. Abraço a todos, um grande abraço, Sérgio Rosa, e podemos nos encontrar nas experiências da vida aí. Até a semana que vem, pessoal. Com certeza. Tchau, tchau. Até a próxima. Terça-feira, às 20 horas, aqui na Rede Estação Democracia.